o pecado, seja qual for o pecado, seja o pecado do homem se inflamar homem com homem, seja o pecado do homem deixar de adorar a Deus para adorar a criatura, uma imagem de escultura, seja o pecado de cometer o assassinato. Inclusive Jesus disse que só em você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Então seja o pecado de adulterar literalmente, ou de olhar para uma mulher com intenção impura, então já adulterou com ela, igual aquele que foi para a cama com ela. Então Deus determinou coisas, não é, que não podem ser alteradas na sua soberania. Na sua soberania, porque Deus é soberano. Então há um destino. Quando Deus criou o mundo, não é? Deus determinou um destino para a humanidade, para tudo que Ele colocou dentro do planeta. Ele fez o sol, disse: sol, você vai ficar desse lado aqui. Lua, você vai ficar aqui. Sabe, estrela, eu vou chamar cada uma pelo nome, vou nomear cada uma. Ele fez o cosmo, ele fez o planeta, ele pôs o homem lá no jardim no Éden, mapeou o mundo e disse: vai ser aqui o jardim, planejou tudo, pôs o homem lá. Então isso é soberania. Então o planeta já veio destinado com cada coisa no seu devido lugar. Daqui a pouco voltamos, fique conosco. Nós estamos ao vivo, não é? Estamos ao vivo através da Rádio Emanuel, estamos ao vivo através do Facebook, também será transmitido, sabe, na íntegra no YouTube, não é? Inclusive nosso culto de domingo, coloca lá, PR Charles Rodrigues no YouTube, está todo lá, não é? 2 horas e tal de culto, você pode acompanhar. Muito bem, vamos ouvir o louvor com Reginaldo Alves e daqui a pouco voltamos com todos vocês. Tema de hoje: predestinação. Dá um like aí, bota o seu comentário, o que é que você acha? Você pode opinar, não é? Nós somos mente pensantes. Você acha que nasceu para sofrer? Você acha que o ser humano já nasceu com um destino? Você acha que o seu destino sabe, eu tenho que passar por isso porque é o meu destino? O que é que você acha sobre predestinação? Escreva aí, sabe, nós vamos respeitar a sua opinião. Nós temos a nossa, eu vou expor a nossa opinião, mas eu quero usar a Bíblia, eu quero usar a palavra de Deus, para você não ficar apenas com a nossa opinião, apenas com aquilo que nós acreditamos. Por isso nós vamos usar a Bíblia Sagrada. Com vocês, Reginaldo Alves, o nosso ministro de louvor. Espírito Santo, ores por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar. Pode cantar também, tá? Mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido
mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, sentindo meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Muito bem, estamos de volta. Predestinação é o tema de hoje, do nosso estudo bíblico. Olha, eu não sei se você dá para ver quem está em casa, não é? Mas há um grupo de irmãos aqui, e eu vou pedir que os irmãos se aproximem mais aqui, os irmãos, não é? Nós nos reunimos aqui a cada 15 dias, não é? Nos reunimos para estudar a palavra de Deus, não é? É isso que nós fazemos, e nós estamos sempre estudando a Bíblia Sagrada, sempre buscando a presença do maravilhoso Espírito Santo, não é? E o Zap já está aqui, as pessoas já estão ligando, participando do nosso programa, e você também pode mandar a sua mensagem pelo 99712 2822, 99712 2822, e você vai estar participando. Pastor Júnior está aqui muito elegante, gostei da camisa, muito bonita, não é? Está aqui também a missionária Karine, está aqui o diácono Severino, está aqui também a irmã Messia Paiva, não é? O presbítero Francisco Paiva, a irmã Eliana, a irmã Fernando, o Davi, está aqui o Gabriel, está aqui também o Jamerson, está aqui o pastor João Lima, não é? Está aqui também o Reginaldo Alves, bem, e a nossa equipe que está produzindo aí, não é? Para que você em casa possa nos assistir. O tema é predestinação, não é? Há muita gente aí curtindo no Facebook. Dê a sua opinião. Você acredita que nasceu para sofrer? Ah, eu nasci para sofrer, vou cometer suicídio por causa disto, não é? O que é que a Bíblia diz sobre isto? Não é a nossa opinião, mas o que é que a Bíblia diz? Bem, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que quando Deus, reparem, pastores, homens de Deus, quando Deus fez os céus e a terra, Deus, usando sua soberania, Deus determinou, ele disse, mar, ele deu um limite ao mar. Então o mar foi criado com um destino. Então Deus deu um destino ao mar. E ele disse, você só vem até aqui. E Deus então fez as paredes que cercam todo o planeta Terra, não é? Há uma geleira que cerca todo o planeta Terra, e é como uma bacia, não é? E o mar tem o seu limite, senão o mar se esparramava mundo afora, não é? É claro que há muitas teorias como a gravidade, e há aqueles que discordam, dizem que não existe essa gravidade. Não vamos entrar nesse termo. Nós vamos ficar com a Bíblia que diz que Deus deu limite às águas e fez separação. Deus separou as águas e Deus fez a água potável, Deus fez a água salgada, Deus fez os peixes que eles procriam e vivem na água salgada e na água doce, na água potável, não é? Deus também fez os casais, macho e fêmea. Isso não tem como alterar. O homem, ele pode colocar silicone, ele pode fazer uma cirurgia, não é? E cortar o seu prepúcio, ele pode tentar alterar a sua aparência, né, no seu estereótipo, mudar a sua voz, mudar a maneira de falar, se inflamar com outros homens, mas não existe cromossomo homossexual, não é? E até mesmo a estrutura óssea do homem é diferente da estrutura óssea da mulher. Então Deus determinou macho e fêmea. Inclusive,
Deus destruiu 2 cidades, porque os homens daquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, se inflamaram com outros homens e até queriam até possuir os 2 anjos que foram salvar o sobrinho de Abraão, chamado Ló, não é? Então, há coisas que Deus determinou, mas também Deus deu ao homem o direito de decidir o que ele vai fazer da vida dele. Eis que eu coloco 2 caminhos diante de ti. Procura aí, irmão Francisco, alguém, essa passagem, não é? O da vida e o da morte. E ele ainda dá a dica: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Achou aí, missionária Karine? Achou? Então, leia aqui, pode ler, fica à vontade, não é? Ela está tímida, não é? É isso mesmo? Onde é que está aqui, irmã? Vem aqui, me ajude aqui. Muito bem. Está aqui Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se, olha a palavra se, obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição se não obedecerem às leis. Então, obrigado, missionária Karine. Veja que Deus fez o homem, colocou o homem no planeta, colocou o homem no jardim, no Éden, homem e mulher, e Deus então, no crepúsculo, no pôr do sol, todas as tardes, Deus chegava e perguntava: Adão, como é que foi seu dia? Eva, como foi o seu dia? Deus sempre estava buscando um relacionamento com o homem. E disse ao homem: vocês podem tocar em tudo aqui. Pode baixar mais um pouquinho. Vocês podem tocar em tudo. Comam de tudo, desfrute de tudo, mas não toquem naquela árvore ali no meio do jardim. Aquela árvore no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês tocarem nela, então veja, Deus disse: o destino de vocês é o seguinte, é o jardim do Éden. É vida eterna, o tempo não era contado, o homem não envelhecia, o homem não adoecia, o homem não envelhecia. Mas Deus disse uma coisa, como Moisés disse aqui para o povo: escolham agora, bênção ou maldição. Se obedecerem é bênção, se rejeitarem as leis do Senhor é maldição. Deus disse: olha, ali está tudo, o planeta todo eu fiz para vocês. Eu não fiz o homem para o planeta, eu fiz o planeta para vocês, para o homem. Desfrutem de tudo. E o homem participou, gente, escolheu o nome dos animais, sabe? O homem tinha acesso à presença de Deus. Mas aí, o que é que aconteceu? Ambos desobedeceram a Deus. Ambos desobedeceram a Deus. Quando desobedeceram, então Deus, que é o Criador, quem cria pode estabelecer normas. Quando você cria um celular, existe um manual de uso. Quem criou estabeleceu normas para que você possa manusear o seu celular, o seu laptop, o seu computador, seu carro. Seu carro vem com um manual. Se você não utilizar da maneira que está ali, você pode danificar o seu eletrodoméstico, o seu carro, seja lá o que for. Igual o seu corpo, não é? O nosso corpo, há um manual de instrução na Bíblia para que venhamos possuir, para que venhamos utilizar os nossos corpos, que não pode ser utilizado para depravação, para sensualidade, para prostituição. É um manual de Deus, é um manual da vida, não é? Então Deus, quando criou o planeta, Ele colocou o sol de um lado, a lua do outro, as estrelas. Veja que não há um conflito cósmico, não há uma colisão de ambos. Nunca haverá uma colisão de ambos. Nunca ninguém vai conseguir explodir ou destruir o planeta Terra. O planeta será danificado como está sendo danificado a cada dia. E no final dos tempos,
explosão que vai ter de vulcões, erupção de vulcões, o último terremoto que vai rachar o eixo, vai quebrar o eixo da Terra, vai fazer os continentes, sabe, se chocarem um com o outro, porque haverá tsunamis que vai varrer, vai acabar com todas as ilhas e cidades costeiras. Isso vai acontecer por causa desse desastre natural, por causa de bombas da última guerra que vai haver no mundo, chamada Magedon. Então a quarta parte da humanidade vai morrer. E por que isto? Por causa de decisões que os homens tomaram ao longo dos anos até hoje. E qual foi a decisão mais séria que a humanidade tomou? Que os homens tomaram individualmente e em grupo. Cada vez mais há grupos de pessoas que desprezam a Deus, desprezam a palavra, não obedecem à palavra, não vivem o que Deus quer para a humanidade. Sabe, lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu, Senhor, é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um destino, um futuro. Um futuro. Então, o homem, vamos pensar, o homem foi feito para o jardim no Éden. O homem não iria envelhecer, o homem não iria morrer, o homem não iria ficar velho. Acredita-se que Adão e Eva já estavam há mais de 350 anos vivendo no jardim no Éden. Só pecaram depois desse tempo todo, não é? Inclusive, quando vieram esses gigantes na terra, não é? Os filhos de Adão já tinham mais de 120 anos. Então Adão já tinha uma idade avançada, quer dizer, o tempo estava correndo de uma forma e o homem estava cada vez mais se distanciando do Senhor. Deus então elimina um primeiro grupo de pessoas, habitantes da terra, que se inflamaram, sabe, uns com os outros, aonde até anjos possuíram mulheres, nasceram guerreiros, nasceram gigantes. Deus faz aliança com Noé. Deus então determina que através de três homens, Cã, Sem e Jafé, toda a raça humana viria a partir da linhagem desses três homens. Deus chama um casal lá em Gênesis 12, esse casal, Abraão e Sara. Deus determina que da semente desse casal, que eram idosos e a mulher estéril, iria nascer um povo, um grupo de pessoas. Desse grupo de pessoas nasceria o ungido de Deus, alguém que iria consertar a besteira que Adão e Eva fizeram no passado. Então, essas coisas são vontade absoluta. Então, Deus fez o planeta com um destino, o homem com um destino. Sempre o destino que Deus quis para o homem foi de paz, de comunhão com Ele, de vida eterna. Foi por isso que Deus fez o jardim, a vida eterna. E Deus então sempre buscou resgatar essa comunhão com a humanidade. E o último investimento de Deus por toda a eternidade foi o próprio Filho dele. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, seja o chinês, seja o americano, seja o africano, o brasileiro, seja quem for, todo aquele que nele crê, seja o ladrão, a prostituta, seja o assassino, seja o homossexual, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a vontade de Deus para a humanidade? Qual é o destino que Deus quer dar à humanidade? A vida eterna, está na cara, é Bíblia. É Bíblia, a vontade de Deus sempre é a vida eterna para o homem. Tanto é que tudo que Deus faz é eterno. Por exemplo, o sol é eterno, a lua, o planeta é eterno, não é? O planeta Terra, o espírito do homem é eterno. Você vai escolher onde vai passar a sua eternidade,
ou com Jesus no céu, no arrebatamento, como diz em 1 Tessalonicenses 4,13, ou você vai passar a eternidade no lago de fogo, como diz várias passagens da Bíblia Sagrada. Nós é que vamos escolher. Então, assim como Deus nos predestinou à vida eterna, Deus deu a cada pessoa individualmente o direito de escolher se quer esta vida eterna ou não. Agora, para que eu chegue à vida eterna, eu tenho que trilhar um caminho. Se eu quero ir para São Paulo, é mais de 3.000 quilômetros aqui de onde eu estou para São Paulo, há uma estrada, há um caminho. Se eu não quiser ir de avião, mesmo de avião, há uma rota. Se eu quero ir para a África, há uma rota. Se eu quero ir para qualquer lugar, se você quer ir para uma cidade, de uma cidade para outra, há um caminho, há uma estrada, há uma rota. Se eu quero ir para o céu, há um caminho, há uma estrada, há uma rota. Então, em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele eu terei comunhão com Deus, eu vou ter aliança com Deus Pai e vou agradar ao Deus Pai. Agora, vamos pensar aqui. Você que está em casa também, você que está me ouvindo através da Rádio Emanuel e me assistindo através dessa live. Fique à vontade para discordar e dar a sua opinião, não é? Agora, nós sabemos que alguns grupos, a Bíblia diz em Apocalipse, pastor João, que há pessoas que vão ver o planeta sendo destruído, que vão ver tudo isso acontecer, homens desmaiarão e outros irão blasfemar contra Deus. Não vão se arrepender. Judas Iscariotes, a oportunidade, porque às vezes nós saímos de uma igreja porque dizemos que o pastor é fraco, dizemos que não concordei com alguma atitude daquela igreja, sabe? Mas você ter Jesus como pastor, meu filho, Jesus como líder, o líder de Judas era o próprio Jesus. E o que é que Judas fez? O que é que Judas fez? Traiu Jesus. Jesus não ficou indiferente com ele, Jesus não mudou com ele. Se fosse em outra igreja, se fosse na igreja moderna, ele teria perdido o cargo dele? Teria ou não teria? Ele era tesoureiro e era ladrão e Jesus sabia? Ou será que ele pegou Jesus de surpresa? Ele iria trair Jesus e Jesus sabia? Então Jesus foi pego de surpresa. Mas Jesus ainda avisou a ele: alguém aqui vai me trair. Quem é, Senhor? Aquele que está metendo a mão no prato comigo. E Judas já tinha colocado, Satanás já tinha colocado no coração dele esse desejo. Mas Satanás não pega ninguém pelo pescoço. Ah, fulano estava endemoniado, matou cicrano. Nem todo endemoniado comete assassinato nem estupro. Então, existe a índole humana, existe a vontade humana também. Não é? Existe a maldade daquela pessoa querer fazer. E o inimigo vai lá, incita, seja para ela fazer mal a alguém, ou para ela fazer mal a si mesma, porque o truque do inimigo é: Deus te fez para sofrer, você está passando por isso porque Deus não te ama, sabe? Seu marido lhe deixou porque está escrito, Deus escreveu sua vida assim. Alguns homens de Deus alteraram suas vidas e por vontade não absoluta, mas permissiva por Deus, passaram por algumas coisas. Vamos dar alguns exemplos aqui. José teve um sonho, inventou de contar o sonho dele para papai, mamãe e os irmãos. Isso alterou a vida dele. Ele foi parar no Egito por causa disso. Vamos pensar aqui, se ele tivesse guardado isso consigo, será que ele teria passado por isto? Não é? É uma coisa que a gente deve pensar, não é? Podemos pensar, porque isso criou um grande sofrimento. Você já contou algum segredo seu para alguém, se decepcionou? Um sonho seu para alguém, e alguém jogou um balde de água fria, ou uma pá de cal no seu sonho?
Vamos colocar um rei. Qual foi o rei que chamou alguém e disse: venha ver o que eu tenho no meu palácio? Chamou Nabucodonosor. Ezequiel, vem cá, Reginaldo. Ezequias, foi isso? Por que vocês estão tímidos hoje? Vocês são falantes, não é? Olha, o rei Ezequias, foi isso? Entrega lá. É incrível como o Espírito Santo faz coisas. Quem acompanhou o programa hoje viu que a pregação foi Ezequias, né? Que ele abriu lá o palácio dele para os enviados do rei da Babilônia e mostrou tudo que tinha. Ouro, riqueza, arsenal, tudo. E aí o rei Isaías foi lá e disse para ele: olha, haverá um dia que o rei da Babilônia vai vir, vai levar tudo que você tem. O profeta Isaías, isso. O profeta Isaías disse para ele que o rei da Babilônia um dia ia lá, ia levar tudo que ele tinha. E a descendência dele ia ser levada cativa, os que não fossem mortos. Aconteceu. O povo de Israel não foi aprisionado, viveram no cativeiro lá pelo rei da Babilônia. Foi. Houve também, pastor João Lima, houve também um rei que o profeta Eliseu disse assim para esse rei: pegue uma flecha, um arco e flecha e atire, não é? Não foi isso? E ele atirou, pastor Júnior, poucas vezes. E Eliseu disse: por que você só atirou poucas vezes? Então você só terá esse número de vitórias contra o seu inimigo, não é? Então veja, é uma realidade a vontade permissiva de Deus, não é? Sansão, por exemplo, a história de Sansão poderia ser diferente. Sansão se encantou, não é, pelas filisteias. Sansão ficou encantado. Ele poderia ter cumprido a missão, talvez até mesmo permanecido vivo, não é, morrer em ditosa velhice, não perder as vistas dele, mas ele foi lá, perdeu a vida, ficou cego, foi humilhado, escolhas, decisões, não é? Vamos dar mais exemplos aqui. Fica à vontade, os irmãos. Você que está em casa também, pode escrever aí seus exemplos, não é? Neemias, foi o que aconteceu com Neemias. É verdade, Neemias. Gente, olha, Reginaldo Alves está aqui lembrando sobre Neemias. Neemias, ele era copeiro, estava tudo bem na vida dele, ele servia o rei, mas ele alterou a vida dele. Em 40 dias de copeiro ele se tornou governador, porque ele sentiu a dor do seu próximo, e ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, não é? Alguém que alterou a história dele, o rei Ezequias. O próprio rei Ezequias, está lá em Isaías 38, câncer no estômago. Câncer no estômago. Já havia sido decretado por Deus: Ezequias, o profeta Isaías foi lá, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ou seja, veja aí quem vai assumir no teu lugar, você vai morrer, você não vai viver não. Procurou médicos, procurou tudo, nada. Certamente morrerás. Mas ele virou o rosto para a parede, pastor João Lima, chorou muitíssimo, não é? E quando ele chorou muitíssimo, a palavra de Deus veio a Isaías e disse a Isaías o seguinte: disse: volta, diga ao meu servo Ezequias, eu ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, e vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele, e vou dar a ele a vitória sobre os seus inimigos. Tema de hoje: predestinação. Pastor João Lima. Pastor, são vários casos de passagem, porque nós só frisamos as coisas ruins que aconteceram. Se a gente olhar também no livro de Esther, o que Mardoqueu fez junto com a rainha Esther, ele chegou para ela, falou do propósito. Não, pode ficar à vontade. O propósito dele pelo povo judeu. Por que ela estava ali? Ela não foi chamada só por rainha, justamente para levar o povo dos judeus da morte. Então Mardoqueu ali teve uma atitude de se humilhar
ali na porta do rei, de ficar ali e mudar aquela história. E ele falou para Esther, disse, olha, se você não o fizer, Deus vai levantar qualquer outra pessoa e vai assumir esse lugar, mas não vai ficar desse jeito não. Não depende. Ele escolheu, ele lhe chamou para isso. Depende de você. Então ela viu, recebeu aquela palavra, colocou no coração, e é onde a gente vai saber da história de Esther, que ela vai chamar todo o povo judeu para junto com ela, durante 3 dias, jejuar e orar. Imagina naquela época, crianças, animais, ninguém comendo, mas com propósito no coração de jejuar e de vencer aquela batalha. Aí só aconteceu isso naquelas épocas? Não. Temos o caso aí, pastor Charles, nós não vamos citar o nome da pessoa, mas que conhecemos uma pessoa que abriu a porta da casa dela para outro colega nosso, e mostrou tudo que tinha dentro de casa. Essa pessoa é empresário, tudo dentro da casa, ele mostrou, tinha acesso dentro de casa, e na oportunidade que ele saiu com a esposa e a filha, essa pessoa foi lá e levou tudo que ele tinha da casa dele. Até hoje ele paga um alto preço, quer dizer, abriu as portas de sua casa, porque a casa é o teu lar, é o teu palácio. Você não vai levar todo mundo para dentro de sua casa. Você não vai botar todo mundo para sentar na mesa com você. É o seu primeiro altar. Você não vai levar todo mundo para olhar a sua cozinha, ver o que tem dentro da sua cozinha, dentro das suas panelas. Ainda mais para o quarto. Imagina uma pessoa tendo acesso dentro de tua casa, saber onde tem tudo, e quando ele chegou em casa, a casa estava desvassa, tinham levado toda a mercadoria que ele trabalhava. Isso aconteceu no passado e acontece ainda nos dias de hoje. Que nós viemos saber, ter sabedoria de quem você leva para casa, de quem com você convive. E Deus determinou. Nós somos predestinados, feito o pastor Charles está falando, a sofrer, predestinado a não termos uma vida santa, a não termos uma vida de alegria. Não é porque minha família, ninguém nunca casou, ou todos os casamentos se acabam. Isso é uma maldição hereditária, pode se acabar por aqui. Depende de você dizer, eu determino na minha vida a falência do inferno, que isso hoje não acontece mais. Mas predestinado aqui. Você foi predestinado a isso? A sofrer? Creio eu que não. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ter uma vida eterna. E qual é o caminho? É Jesus Cristo. Nós falamos de Apocalipse, onde ele vai dizer, ele predestinou a qualidade de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Também em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 em diante, ele vai falar. São 2 grupos de pessoas, se nós unirmos, vai dar mais de 11 títulos de pessoas. 1 Coríntios está os... Deixa eu colocar aqui meu guia. 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 em diante. Ele diz assim, vocês não sabem que os perversos, não é, pastor Charles, os maldosos, aquelas pessoas de má índole, não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais. Ele vai falar também, nem os idólatras. Quantas pessoas com idolatrias, com filhos, com esposo, com esposa, com objeto, com casa, com carros. Mas Deus disse que esses daí, eles não herdarão. Aí ele vai falar também dos adúlteros, né? Aqueles que Deus fez, o pastor quando falou, citou que Deus fez o homem e a mulher casal, e não tricasal ou bicasal, casal, um homem e uma mulher, um para o outro. E ele vai dizer, aquele que tem mais de um marido ou mais de uma esposa, ele está falando aqui dos adúlteros, aquele que troca a sua esposa por outra, ou o seu esposo por outra, e vice-versa. Nem os homossexuais. Ele aqui fala de homossexuais, tem Bíblia que fala de sodomitas, não é? E passivos e ativos. Mas aqui ele fala dos homossexuais, passivos ou ativos. Nem ladrões, aquele que vive para roubar. Nem os avarentos. Tem pessoas, pastor, que não come, não almoça, não gasta seu dinheiro, não se diverte com a família, não leva a esposa para lugar nenhum, nem um filho, tudo dele é dinheiro. Ele gosta tanto de dinheiro que ele guarda para não gastar e passa a ter por privacidade, sabe que alguém precisa de ajuda, tem condições de ajudar e não ajuda ninguém, não coopera com nada. Pense no avarento. Deus abomina esse tipo de pessoas e ele diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Nem os alcoólatras, outra Bíblia fala, outra versão, os bêbados, bebarrões, aquelas pessoas que vivem na prática de beber, de se embriagarem, aquela alegria de momento, que depois que passa a bebida volta tudo à tona. Então os bêbados,
os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Os caluniadores, outros falam dos maldizentes, aquela pessoa que tem a vida dela para falar mal das pessoas. Pense, levantar calúnia, não sabe a vida da pessoa, vê uma pessoa entrando no carro já está batendo outra. Tu viste com quem saiu, tu viste com quem chegou, e começa a falar, ou dentro de casa, a vida dela é falar mal da outra pessoa. Isso já tem como hábito, e a Bíblia, e Deus diz que esse tipo de pessoas não herdará o reino dos céus. Se não vai para o céu, ele vai para o inferno. Nem os trapaceiros. Tem pessoas que vivem a sua vida a trapacear. Estelionatário, enganadores, não herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Né? Se nós temos alguma dessas práticas, devemos deixar, corrigir, porque não adianta estar dentro da igreja, ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Ah, pastor, mas foi um momento. Mas é nesse momento que você está fazendo que você pode perder a sua salvação. Eu posso perder minha salvação. Nós estamos aqui, justamente, o reino dos céus é tomado à força. O caminho é estreito, mas a vitória é certa. O alvo é quem? É Jesus. Não olhe para o pastor Charles, pastor Júnior, pastor João Lima, não olhe para o presbítero Francisco, para o irmão, não olhe para ninguém. O seu alvo deve ser Jesus. O meu alvo é Jesus. Somos falhos? Somos. Mas nós vivemos uma vida e tentamos viver uma vida de santidade. Uma vida buscando sempre a presença de Jesus Cristo na sua vida. Eu vivo buscando. Eu creio que os demais irmãos aqui, cada um buscando a presença de Jesus Cristo. Não vamos deixar nos enganar. Apocalipse 21, do versículo 8 em diante, já fala de outra quantidade de pessoas. Ele vai falando. E se você se encaixa num lugarzinho desse, é avarento, deixa a prática. Adúltero, não pode ver uma mulher na rua, ou não pode ver um homem, deixa essa prática. Feiticeiros, aqueles que gostam de macumbaria, de feitiçaria. Nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando aqui de Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Então, isso, você pode mudar a história, você pode mudar a sua história. Homens e mulheres de Deus mudaram a história do seu povo, mudaram a sua própria história, e você pode mudar. E o caminho é Jesus Cristo. Deus está falando com você. Você que está em casa, quer mandar uma mensagem de texto? Manda uma mensagem de texto para a gente, dá sua opinião. Ah, pastor, eu não concordo. Você tem livre acesso a não concordar. Você é um ser pensante, você tem algo para dizer. Manda para a gente, que a gente pode aqui debatermos juntos, aqui um com o outro. Pastor Charles Rodrigues. Muito bem. Olha, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Veja, gente, Deus fez o homem para o céu. Deus fez o homem para a terra. O céu pertence a Deus e a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Sabe, os mansos herdarão a terra, não é? Os mansos herdarão a terra. Agora, veja o que diz aqui em 1 Coríntios, porque há um grupo de pessoas que estão destinadas ao céu. 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, versículo 9. Há um grupo de pessoas destinadas ao céu. E há um grupo de pessoas destinadas ao inferno. Mas individualmente, o que nós não cremos, deixa eu deixar bem claro aqui, é que individualmente alguém nasce para o inferno. Esse nasceu para o inferno. Eu nasci para o inferno, ou eu nasci para o céu. Eu posso fazer o que eu quiser fazer da minha vida, pecar, adulterar, mentir, roubar, trapacear, e vou para o céu, porque eu nasci para o céu. Não acreditamos nisso. Não acreditamos nisso. Pastor, eu acredito, nós vamos respeitar a sua opinião, mas vamos ficar com a opinião da Bíblia. Mas vamos respeitar a sua opinião. Pastor, eu nasci para morrer canceroso. Não. Não há base bíblica para isso. Eu nasci para morrer aidético. Eu nasci para ser alcoólatra. Eu nasci porque minha mãe disse: pau que nasce torto, morre torto. Não acreditamos nisso. Nós aqui não acreditamos. Quer dizer, eu particularmente, estou falando por mim, não acredito. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Até os irmãos aqui têm a opinião deles. E
eles podem discordar, porque aqui é um debate, é uma mesa redonda. Eu, Charles Rodrigues, acredito no que a Bíblia diz. E eu vou mostrar para vocês à luz da palavra. Então, há grupos de pessoas ao redor do mundo que estão sendo destinadas ao inferno, não porque Deus quer, porque Deus diz, tem regras para ir para o céu. Se vocês não cumprirem, então há dois caminhos, ou céu ou inferno. Vocês vão escolher. Se cumprir minhas leis, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, vão para o céu. Quem ama o próximo não vai adulterar com o próximo, não vai maltratar o próximo, não vai roubar o próximo, não vai defraudar, não vai assassinar, não vai estuprar. Quem ama o seu próximo e respeita a Deus, não vai fazer mal ao seu próximo. Agora, quando nós falamos de idolatria, não estamos falando de religião ou de feitiçaria, não estamos falando pessoalmente contra alguém, estamos falando as práticas que Deus abomina e deixou escrito. Deus deixou por escrito. Então, vamos lá. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. Veja que coisa. Escute bem, igreja, você que está em casa, os irmãos que aqui estão. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele dá oportunidade a todos. Deus está dizendo aqui, ó, o Espírito Santo está dizendo aqui, porque a gente poderia estar reunido aqui para agradar quem está em casa. Eu não vou falar sobre isso, porque tem muita gente que não vai gostar, não vai concordar, sabe? E nós não vamos conseguir trazer para o nosso grupo, para a nossa igreja. E aí nós vamos maquiar, não é? Nós vamos falar superficialmente sobre o inimigo, vamos falar superficialmente sobre idolatria, ou a prática do homossexualismo, da feitiçaria, porque há grupos que não vão gostar. Nós respeitamos todos os grupos e opiniões, mas nós temos a nossa. O que nós queremos é também ser respeitados, não é? Nós não estamos aqui representando, somos evangélicos. Não, nós estamos aqui como cristãos, que acreditamos na Bíblia. Eu venho aqui como um cidadão do céu, é assim que eu creio, como cristão, que fui chamado para pregar, e eu estou explanando minha opinião dentro da palavra de Deus para todos vocês, deixando vocês à vontade para concordar ou discordar. É um estudo bíblico, é um culto diferente. É um culto diferente aqui. É uma reunião diferente para estudarmos a Bíblia. Então diz, eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. O que é se associar a pessoas imorais? Casar com um imoral. E tem gente que faz isso. Eu conheci uma menina, ela foi obreira da igreja, ela foi obreira da nossa igreja, e assídua, fiel na obra de Deus. E aí ela conheceu, na época, um motorista. Esse motorista, ela obreira, fumava, bebia, xingava palavrões. Ele, no começo do namoro, já era agressivo com ela, e ela descobriu que ele saía, além de sair com outras mulheres, saía com outros homens. Ela descobriu isto. E vocês sabem que existe isso. Alguém disse, pastor, uma profetisa disse que ele é promessa de Deus para mim. Então estou na promessa. Eu estou na promessa. E ela foi lá, eu falei, filha, e ele disse, pastor, ou eu ou a igreja. Falou para ela, ou eu ou a igreja. Falei, filha, você quer esse homem para você? O homem sai, me perdoa a expressão da palavra, com gato e cachorro. O homem, ele tem relações com homem, com mulher, fuma, bebe, é agressivo com você, já quis bater em você no namoro, já proíbe você de vir à igreja, e é isso que você quer?
Não, pastor, estou orando não é nem pra... essas coisas não é nem para você orar, minha filha. É só ter inteligência e ver. Casou com ele, saiu da igreja, sofreu, até ser abandonada por ele. E você sabe, depois de uma coisa dessa, a vida da pessoa emocional fica arrasada. Então são escolhas. Então aqui diz, não faça aliança. Você vai fazer uma sociedade sabendo que o sujeito é trapaceiro, rapaz. O meu sócio, eu vou fazer uma sociedade, ele, sabe, ele também está no mesmo ramo. Ele é um pouquinho enrolado, viu, pastor? Ele é um pouquinho enrolado, mas sabe, né? Dá para também enrolar ele. Eu conheci uma pessoa que me procurou aqui na igreja, que ele tinha um sócio. Ele enganava o sócio e o sócio enganava ele. Ele disse, ele me engana, pastor, ele pensa que me engana, eu engano ele também. Ele rouba a empresa e eu também pego a minha parte. Eu falei, essa empresa vai para o beleléu, meu filho. Não vai subsistir não. E dito e feito. Então, com pessoas assim, você não deve se associar. O pastor João Lima lembra muito bem de um que ligou para mim e falou, pastor, quero falar com o senhor. Posso ir aí falar com o senhor na rádio? Eu digo, pode, meu filho, venha. Aí ele veio. Pastor, é o seguinte, eu estou noivo. E eu ligo para minha noiva não me atende, pastor. E minha noiva não me atende. Presta atenção, você que está em casa e você que está ouvindo a Rádio Emanuel. Não me atende. Visualiza minhas mensagens no Zap, não responde. Eu liguei para ela, pastor, eu escutei um som estranho, um gemido, um som estranho. Pastor, eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha, comecei a coçar a cabeça, quase que eu falava é chifre, mas não falei não, que pastor não pode falar que é chifre, né? Eu não falei isso não. Então, ele falou, eu comecei a coçar a cabeça. Aí ele perguntou para mim, o senhor acha que eu devo casar com ela? Na hora, eu respirei fundo. Eu falei, meu filho, a mulher não está nem aí para você. Não atende suas ligações, certo? Não vê suas mensagens no Zap. É claro que eu estava ouvindo o lado dele. Não estava... O que é que ele fez também para ela tomar essa atitude? Tem que ouvir os dois lados. Mas, eu falei, se você está falando a verdade, não fez nada de errado, como você está dizendo, ela não lhe atende, ela não responde suas mensagens no Zap, você ligou e você desconfia que ela estava em outro ambiente, certo? Meu conselho, eu não casaria. Esse é o meu conselho. Por que, pastor? Que uma apaixonada é bobão. Por que, pastor? Eu falei, porque eu não... Oh, meu Deus do céu, eu não faço eu dizer não, por que não? Vamos voltar à palavra do Senhor. Amém? Eu estou fazendo igual o culto aqui, né? Mas é estudo bíblico. É estudo bíblico. É o costume. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Olha, você que está em casa, compartilhe se você estiver gostando, tá bom? Então, eu lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Não é? Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Nem os avarentos ou ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que é que ele está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte, que existem pessoas assim no nosso meio. Vejam, que nós devemos tomar cuidado, como o pastor João Lima falou, quem entra no nosso ciclo vital, na nossa casa. Eu gostei do rapaz, eu conheci pela rede social. Aí uma senhora falou para mim que conheceu um homem na rede social, pastor João Lima, pastor Júnior, presbítero Francisco, irmãos aqui. Pastor, eu conheci um homem na rede social. Eu tenho 3 filhos. E ele mora em outro estado. Disse que é pastor. Sabe que eu sou evangélica. E me convidou para ir morar lá com ele. Eu falei, mas já? A senhora conhece a palavra?
já vai morar junto, nem conhece o homem, nada. Você já foi lá, ou ele já veio aqui, ele tem que vir aqui, conhecer você, conhecer seus filhos, conhecer sua família. Não é mandar a passagem e venha, você está louca? Vai fazer o que lá em outro estado, longe da sua mãe, do seu pai, longe de todo mundo aqui? Conhecer o sujeito, ele diz que é isto. Ela foi. Chegou lá, descobriu que ele é uma pessoa grande da magia negra no estado onde ela está. E agora, está dependendo dele financeiramente, está lá com uma filha adolescente, muito bonita, morando na casa dele, e disse que já viu ele já com mais intenções. E eu falei, ligou para mim, e eu falei para ela, veja, você não está sofrendo, porque Deus escreveu essa história. Deus escreveu minha história, é desse jeito, eu tenho que aguentar. Tem mulheres agora sendo maltratadas, porque, sabe, não foi assim que Deus escreveu, estou na dependência desse. Ou tem homens, não é? Pastor, sabe, olha, essa mulher, ela me bate, me trai, sabe, é assim que Deus quer, não é? Sabe, a pessoa não se prepara, abre uma empresa, não se especializa, faz uma má sociedade, investe numa coisa que não gosta, que não quer, entra numa faculdade de algo que ela odeia. Como é que ela vai progredir desse jeito? Então, nossas escolhas determinam o nosso presente e altera ou determinam o nosso futuro. Então, vamos prosseguir aqui. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui o microfone para os irmãos. Eles têm algo a compartilhar com vocês. E você dê sua opinião aí. Vamos lá. Nem imorais. Porque imaginem, Paulo está dizendo assim, ó, se vocês forem, eu não vou falar com a minha vizinha, que ela é ímpia. Aí a irmã dá rabanada de cabelo para a vizinha que é ímpia do condomínio. Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo não faça isso. Porque aí vocês vão ter que sair desse mundo. Não tem uns anjos nesse mundo, né? Eu sou anjo, vou falar com você não, pecador, está com a camisa rosa. Não vou falar não. Não tem gente assim? Eita, tá bonita, não tá, pastor João Lima? Linda essa camisa. Bem, então tem pessoas assim, gente. Não vai falar com você, ele é de outra igreja. Qual é a placa da igreja? Qual é a cor da igreja? Então, infelizmente, existem pessoas de cabeça fraca. Então, Paulo está dizendo, se vocês não falarem com quem é pecador, vocês vão ter que sair desse mundo. Paulo está dizendo, falar é uma coisa. Agora, aliança é outra. E uma das maneiras que as pessoas mostravam que tinha aliança com outra é quando levava a pessoa para comer na casa dela, ou ia comer na casa dela. Sabe? Jesus foi chamado para comer na casa de Simão. Não é isso? Não foi Simão? Chegou lá, Simão não lavou, colocou lá água para lavar os pés e tal. Então, Zaqueu, Jesus disse, hoje eu vou na tua casa. Então, para você levar alguém na sua casa, para você ir para o restaurante com alguém, para você comer com a pessoa, era um sinal, na época, de comunhão e aliança, de parceria. E Paulo diz assim, ó, se fosse assim, se você não fosse falar com quem é avarento, imoral, ladrão, ou idólatra, você teria que sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, o sujeito diz que é um cristão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, fofoqueiro da igreja, não é caluniador, idólatra, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Veja que coisa, né? Veja que coisa. Então, há pessoas... Eu recebi uma ligação da África, não é? Eu não vou citar nomes, mas alguém disse para mim assim, pastor, ore
pela nossa igreja aqui, porque tem uma pessoa na igreja que ele é um demônio dentro da igreja. Ele fica incitando pessoas, jogando pessoas contra pessoas dentro da igreja. Eu não vou citar nomes, eu recebi uma ligação, inclusive nós estamos num período de jejum e oração, vamos continuar. E essa pessoa que ligou para mim disse que tem um irmão que já foi pastor lá no ministério, já ganhou almas lá no ministério, mas fez uma besteira, foi afastado do cargo de pastor, mas está no meio dos irmãos, inflamando os irmãos contra a liderança da igreja. Então, fazendo uma facção dentro da igreja. Então, a atitude dele gerou o quê? Gerou o desligamento dele do ministério. E a atitude dele, no lugar dele procurar mudar para ser restituído, ele está fazendo coisas piores agora, dentro da igreja, fazendo o papel do diabo. Dentro da igreja, fazendo o papel do diabo. Causando e semeando discórdia entre os irmãos. Então isso é o quê? É o direito de escolha, é o livre-arbítrio, ele está usando para fazer o mal. Bem, vamos ouvir o pastor Júnior. Pastor Júnior, tema de hoje, predestinação. O que é que o senhor acredita? O homem nasceu para sofrer, Deus fez o homem para sofrer, ou Deus quer que o homem vá para o céu? Qual é a sua opinião em relação a esse assunto? Amém. Minha opinião é feito o rei Salomão, né? O rei Salomão, talvez ele foi predestinado para continuar, né, no reinado dele perante Deus, a qual foi um homem que Deus deu sabedoria demais. Não é à toa que na época de Salomão não existia profeta, irmão. Não aparece profeta, porque o homem é muito sábio, então ele sabia se comportar em qualquer situação, né? Mas naquele momento ali, certo? O erro de Salomão foi obter muitas mulheres, como muitos sabem aí, certo? 700 concubinas e 300 princesas, certo? E através dessas princesas, o que aconteceu? Muitas pessoas, ela começou a adorar outros deuses. E no finalzinho, praticamente finalzinho da vida de Salomão, o homem construiu altares para outros deuses, para assim, os deuses das mulheres dele, para adorar, irmão. Talvez Deus queria isso para ele? Não, irmão. Porque verdadeiramente o Davi, segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele, quando ele predestinou, ou seja, falou que o sucessor dele ia ser Salomão, com certeza existia um porquê ali, né? Mas ele preferiu ir para o lado errado. E muitas vezes, irmãos, a gente que somos servos de Deus, homens, pastores, presbítero, diácono e demais, então o que acontece? A gente muitas vezes continuamos, Deus quer o melhor para a gente, continuamos fazendo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas muitas vezes nos afogamos com aquilo que a gente deseja tanto, e no fim da caminhada, que não é uma caminhada curta, irmão, é uma caminhada longa, o que acontece é que desviamos, porque não temos fixação, firmeza na palavra do Senhor. Por isso eu sempre digo, leia, busque mais. Vocês, pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que adoram a palavra de Deus, leia, compreenda. Uma coisa, quando eu fazia teologia, certo, existia uma matéria que era nada mais, nada menos que você interpretar a palavra. Saber o que está falando, saber o significado, que muitas vezes eu, como auxiliar da igreja onde fazia parte, eu não entendia. Tudo o que falava eu acreditava. E quando eu cheguei a fazer, eu conhecer mais, ou ler a palavra do Senhor, eu percebi que verdadeiramente aquilo ali que falavam antigamente, ou passavam para mim, estava errado. E através dessas palavras, desse conhecimento que eu obtive, né, no decorrer do tempo, até chegar pastor, eu consegui realmente afirmar o verdadeiro evangelho. E até agora eu busco mais e mais, irmão. Então é bem assim, né? A gente devemos estar sempre firmado na palavra, para assim não se desviar. Não se desviar, né? Ou seja, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Só basta a gente querer. Que o homem foi predestinado ao céu e pecando ou não, ele vai para o céu uma vez salvo para sempre? Ou o senhor acredita que se o homem pecar,
ele pode perder a salvação? Eu acredito que só se o homem pecar, ele perde a salvação. Mas enquanto isso aí, tem salvação para cada um de nós. É bem assim, certo? Tem algumas pessoas que acreditam, né, irmãos? Eu me depararei com algumas pessoas que acreditam que está predestinado a ser, e muitos acreditam que só os judeus vão ser salvos. Muitos amigos, certo, estudiosos da Bíblia, né? Ele fala que só os judeus vão ser salvos. Eles estão predestinados. Então, errando ou não errando, é mesmo assim, irmão? Existe um grupo, né, de pessoas que acreditam numa filosofia, né, de predestinação. Eu não vou falar quem é, porque muitos dos ouvintes e as pessoas aqui podem acreditar nisso aí. Predestinação. Você está predestinado a tal coisa. Então, mesmo você ser predestinado ao céu, certo? A morar junto com Jesus, então eu posso fazer tudo que eu quero. Não posso. Não posso. Porque a Bíblia, ou seja, o testamento de Deus, ele forma tudo o que devemos fazer, certo? Para poder ser salvos. Amém? Irmão Francisco Paiva, presbítero Francisco Paiva, a predestinação é uma realidade. Paulo falou sobre isso, não é? Agora, o homem tem um direito de escolha. Se ele escolher o pecado, não é? Porque toda a humanidade não nasceu para o inferno. Ninguém nasce para o inferno, segundo a palavra. Porque Jesus morreu por todos, não é? Jesus morreu por todos. Então, a salvação foi estendida para todos. Jesus pregou até para os mortos. Então, toda a oportunidade foi dada. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, o mesmo que subiu foi o que desceu e levou o cativo o cativeiro. Quem não teve a oportunidade de ouvir o evangelho, Jesus foi lá, os portais do inferno se abriram. Jesus chegou lá, eu fico imaginando o susto, o medo dos demônios. Crê tu que Deus existe, faz bem, que até os demônios creem e tremem. Quem morreu, sabe, eu fico até arrepiado, quem morreu sem conhecer Jesus e por legalidade, por maldade própria, porque fez besteira, foi para o inferno. E Jesus foi lá, como Deus é justo, dá oportunidade a quem estava lá. E levou cativo o cativeiro, como diz a Bíblia Sagrada. Veja que coisa, hein? E trancou em algemas eternas uma classe de demônios perigosíssimos. Jesus trancou em algemas eternas aqueles que pecaram lá antes do dilúvio, que possuíram as mulheres. É um outro assunto. Então, Deus, presbítero Francisco, predestinou o homem ao céu, mas isso nos dá o direito de viver de qualquer maneira. Eu nasci para o céu, vou para o céu, eu posso fazer o que for. Veja, há grupo de pessoas que nós sabemos que vão para o céu. Não diz individualmente, diz grupos, cristãos. A igreja, vai para onde? Vai para o céu. A igreja. Então, quem estiver dentro da igreja, desse grupo, não estou falando de igreja concreto, não. Estou falando da igreja, grupo de pessoas. Quem for ovelha de Jesus vai para o céu. Agora, quem for perverso, os ímpios, os incrédulos, os ateus, a Bíblia está dizendo que essa pessoa morrer nessa situação, ela não vai para o céu. Presbítero Francisco, eu sou predestinado, o senhor também, todos nós. Está na Bíblia, está na Bíblia. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, certo? Agora, a predestinação me dá o direito de viver uma vida desregrada. Passem aí o microfone para o presbítero Francisco. Fique aí conosco, dá a sua opinião, dá o seu like, compartilha também. A graça e a paz a todos, os que estão na nave da igreja e os que estão nos ouvindo agora. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo tem sido consumido porque lhe falta o conhecimento. A palavra de Deus é o manual de vida para todos nós. Assim como você compra um celular, vem um manual. Assim como você compra um automóvel,
vem um manual também. Assim nós temos a palavra de Deus como manual de vida. Então o que tem acontecido é que muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus e não têm buscado como deveria buscar. Então Deus, ele além de ter dado Cristo Jesus na cruz do Calvário por todos, em favor de todos, né? Dando a oportunidade de salvação. Por quê? Houve uma desobediência no paraíso. Essa desobediência gerou um véu que tapava a visão de Deus para o homem, uma separação. Essa separação foi desfeita, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz a palavra do Senhor que o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. Então o que acontece? Hoje nós temos o acesso livre à palavra de Deus. A palavra tem sido pregada nas rádios, na televisão, nas mídias sociais, na igreja, e está sendo pregado pelo mundo, no mundo todo. Recentemente eu vi o testemunho de uma muçulmana que aceitou Jesus e passou a ser evangélica. E vive num país onde a palavra de Deus é proibida, né? E ela aceitou Jesus. Então, como a palavra de Deus é um manual de vida, as pessoas devem procurar saber o que ela nos traz como orientação. Então, é claro que Deus, ele, como um ser bondoso e amoroso, ele não ia fazer nada, porque Deus é amor. A gente vê lá em 1 João que Deus é amor. Então, se ele é amor, ele não ia fazer nada, nem ninguém, com um destino para destruição. Mas como foi falado aqui a questão da escolha, então nós fazemos as nossas escolhas. E é nas nossas escolhas que fazemos ou as escolhas certas ou as escolhas erradas. Então eu vou mencionar aqui, no livro, na palavra de Deus, chamado Deuteronômio, capítulo 28, que ele diz assim, ele dá uma orientação, né, sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Então veja, bênçãos decorrentes da obediência. Então, se há bênção decorrente da obediência, há maldições decorrentes da desobediência. Isso é uma questão de escolha. Então o texto diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele segue dizendo as bênçãos. E ele começa: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre. E aí vai. São várias bênçãos que, em decorrência da sua obediência e da sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você vai entender que Deus, ele está designando, através da sua obediência, a salvação eterna. Agora, se por acaso, aí ele diz, no mesmo capítulo, no versículo 15, os castigos da desobediência. Então isso aí é o quê? É uma escolha, obediência e desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti
e te alcançarão. Veja, que tanto as bênçãos te alcançarão, como as maldições te alcançarão. Aí ele diz: maldito será tu na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Então veja, é uma questão de escolha, irmãos. Eu estava me lembrando do caso de Jonas. Jonas foi designado por Deus para levar a palavra ao povo de Nínive. Era um povo rebelde, era um povo agressivo, né? E Jonas, ele recebeu de Deus a ordem: olha, Jonas, dispõe-te, vai a Nínive e leva a mensagem de salvação a Nínive. Quer dizer, se Deus designou Jonas para levar a um povo uma palavra de salvação, acaso Deus queria que esse povo se perdesse? Claro que não. Claro que não. Mas Jonas, ele resistiu à ordenança de Deus. Então, o que aconteceu com Jonas? Jonas pegou um outro navio, ao invés de ir para Nínive, foi para Tars, uma distância imensa, que eu já vi inclusive em mapa, né? E houve uma tempestade em alto mar. As pessoas do navio descobriram que a causa da tempestade era proveniente de Jonas. Então Jonas foi lançado ao mar, veio um grande peixe e o engoliu, e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas lá no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. É o que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode receber uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus, e a gente se desviar e não querer fazer. Mas Deus sempre nos dará um escape, como o pastor Júnior mencionou, né? E que está escrito lá em 1 João, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jonas fez uma oração, Deus concedeu a ele uma nova oportunidade e disse novamente a ele: olha, Jonas, dispõe-te, vai lá em Nínive e leva a minha palavra. E ele obedeceu, foi, aquele povo reconheceu que a cidade seria destruída, fizeram um jejum, se colocaram em pano de saco e realmente reconheceram que era uma ordem de Deus para que todos se arrependessem, e aquele povo foi salvo, né? Até os animais, né? Foram colocados para jejuar, né? Jejuar. Então, alterou o futuro. Exato, então mudou toda a história daquela cidade. Quer dizer, uma cidade que seria destruída foi salva. Então Deus não quer que ninguém se perca. Jesus, quando ele estendeu a mão na cruz, os braços de Jesus estão esticados a 180 graus. Como quem diz assim: eu estou recebendo todos, eu quero salvar todos. Eu não faço distinção. Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos fazer. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Messia. Fica à vontade aí, os irmãos quiserem comentar. Pastor João, quem quiser comentar. Glória a Deus. Glória. Vamos ao vivo. Eu só vou comentar aqui uma coisa breve sobre o que o pastor falou. Eu, quando me converti, tive a oportunidade de conhecer Jesus, de aceitar, eu frequentei uma igreja que cria em predestinação. Não cria ainda, né? E conheci também outra igreja que também cria em predestinação, só que de uma forma mais radical do que a primeira, né? Porque a primeira igreja que eu frequentei lá e que falava de predestinação, eles criam que a predestinação que Deus ele tinha destinado assim
a nós, é uma predestinação condicional. E aí a curiosidade me bateu e eu fui pesquisar sobre isso aí e eu vi que existia duas correntes de pessoas, quer dizer, de cristãos que criam em predestinação. Um mais radical era conhecido como a incondicional, predestinação incondicional, que é essa que a gente está tratando aqui, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, entendeu? E a outra era a predestinação condicional, que é aquela que depende de você andar de acordo com a palavra para poder você alcançar aquilo que Deus tem para você. Está entendendo como é que é? Então, aqui, ó, na Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 3, né? É 3 ou é 4? Que eu não estou enxergando bem. Aliás, nem é 3, nem é 4, é 5. Diz lá que Deus, Ele nos predestinou para filhos por adoção. Não é isso aí? É para filhos por adoção. Não foi para eu ser salvo e fazer tudo o que eu queira, não. Foi para filho por adoção, né? Segundo, e ainda tem uma condição, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí o que é beneplácito? Aí eu fui ver no dicionário aqui. Está dizendo que beneplácito é um consentimento, uma autorização. Ou seja, Deus que ainda tem que autorizar. Entendeu? Então, esse povo que crê em predestinação incondicional, eu acho que eles não têm esse versículo, né? E eles também desprezam Pois é. E o pior de tudo, isso para mim é uma segunda crucificação que você faz de Jesus. Porque Jesus não veio para que, através do sacrifício dele, nós alcançássemos a vida eterna. Então, quer dizer que foi uma coisa que ele fez em vão. Porque se eu estou predestinado, para que eu vou me render a Jesus? Não é isso mesmo? Se eu estou predestinado, eu estou salvo, foi um sacrifício que ele fez em vão. Não é não? Mas a Bíblia não diz assim, né? A Bíblia não diz assim. Ela diz que nós fomos predestinados, mas para filhos por adoção, e não para viver no pecado o tempo todo, fazendo ser vergonha isso por aí. Vocês ouviram aí o Reginaldo Alves? Muito bem. Olha, gente, vamos agora analisar se existe o livre-arbítrio, porque o irmão Francisco Paiva, o presbítero, falou muito bem sobre Jonas, não é, pastor João Lima? Porque Jonas, meu irmão Jamas, fica à vontade também para dar sua opinião, todos aqui, não é? Todos aqui, fica à vontade para dar sua opinião, não é? A missionária, a irmã Eliana, a irmã Fernanda, não é? O Gabriel, bem, o irmão Severino, não é? Irmão Severino, predestinação, irmão Severino. O que é que o senhor acha, irmão Severino? Não é? Bem, meus amados, ele está meditando, ele estava longe agora, não foi? Ele estava pensando no Pontal, em Maria Farinha, ele estava no Pontal. Olha, povo de Deus, Jesus, Deus disse, Jonas, vai para Nínive. O homem foi parar no ventre de um peixe por desobediência, não é? Então, a predestinação é algo incondicional, quer dizer, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Agora veja que Deus deu ao ser humano o direito de escolher. Isso é um fato. Nossas escolhas. Quando Elias chegou para o povo lá em Israel, me parece que 1 Reis, não é? No capítulo 18 em diante. Então Elias disse, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, então siga Deus. Quem vai decidir é vocês, é que vão decidir. Agora, ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Josué tomou uma decisão. Ele disse, eu e minha casa já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Então, eu tenho alguns versículos bíblicos aqui,
que falam sobre a escolha que o homem faz. Vamos lá. Josué 24:15, já vamos encerrar, viu? Daqui a pouquinho vamos encerrar essa live e também esse estudo. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, vocês não estão gostando de servir a Deus, não? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, veja, era o povo de Israel servindo a outros deuses, além do Eufrates, não é? E aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. O que é que Jesus fala sobre escolha, não é? O homem pode escolher, o homem deve escolher a sua vida. Quem vai escolher a mulher para casar é você, meu filho. Não é a profetisa fulana, o profeta cicrano, não é quem vai escolher o homem da sua vida. Deus, você vai orar, Deus vai colocar a pessoa no seu caminho, mas você que vai escolher, você vai olhar, sabe, o período do namoro é para você conhecer a pessoa. Quem vai escolher a sua profissão, Deus dá o talento, sabe? Deus dá o talento. Você tem que pedir a Deus, Senhor, peraí, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu poderia me aperfeiçoar para fazer algo, para vender às pessoas, para trocar, sabe, moeda de troca. Eu presto serviço àquela pessoa e ela me recompensa por isso. E eu gosto, eu sei fazer isso. Mas aí vamos por um caminho que não sabemos fazer, vamos para uma profissão que não é nossa área. Ou, como é que você utiliza seu cartão de crédito? Aí ficamos endividados, depois meu destino, estou endividado, estou não sei o quê. Então a pessoa, muitas das vezes, entra em muita enrascada, e ela culpa a Deus por essas enrascadas. Jesus disse aqui, em João 7,17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, quem decide fazer a vontade de Deus, não é Deus que pega você pelo colarinho e obriga você a fazer a vontade dele. Nem o inimigo consegue fazer isso, porque Deus lhe deu o direito de escolha. Fulano matou fulano porque é endemoniado, estuprou a mulher porque é endemoniado. Tem muita gente que eu já expulsei demônios que nunca fez mal a ninguém. Os demônios possuem, eles vieram para matar, roubar e destruir. Precisamos nos render a Jesus, consagrar nossos filhos a Jesus, porque eu já expulsei demônio até de criança recém-nascida, que nunca fez bem nem mal a ninguém, não é? Então, veja esse mundo, tem crianças agora num leito de dor, tem crianças que contraíram câncer, nunca fizeram mal a ninguém, porque o príncipe deste mundo, que jaz no maligno, está trabalhando, e Deus está chamando pessoas, e essas pessoas devem aceitar o chamado, como diz em Marcos 16,15, aquele que crê tem que acreditar, e for batizado, será salvo. Então esse batismo é a pessoa crer, não de boca, mas aceitar fazer parte de uma nova raça, de um novo povo, como o Reginaldo Alves falou, de se tornar filho por adoção, por causa da vontade de Deus, da autorização de Deus. Vamos lá, Apocalipse 3,15. O homem tem livre-arbítrio ou não? Ou o homem é uma marionete? Eu nasci já com destino. Então, por mais que eu faça isso ou aquilo, eu vou ter que passar por isso, porque é o meu destino. Vamos lá. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras. Sei que você nem é frio nem quente. A pessoa morna na obra, na igreja, faz a obra relaxadamente, está na igreja de qualquer jeito, não se envolve com nada na obra de Deus. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Quer dizer, tem gente que adoece Jesus. Jesus fica doente, sabe? E vomita. Nem Jesus aguenta a atitude de muitos de nós. Temos que ver nossas atitudes, não é? Então ele diz: olha, você é morno, rapaz. Jesus deu tudo, fez tudo por nós. O que é que nós estamos fazendo pelo reino? Para a expansão do reino. Estamos estudando a palavra aqui. Não podemos só engordar da palavra, temos que transmitir para você. Estamos usando aí esta rede social, a Rádio Emanuel, e daqui a pouquinho vai estar no YouTube também. Vamos colocar no YouTube esse ensino, em várias mídias, não é? Para que possamos passar o que Deus nos deu para todas as pessoas ao redor do mundo. Vamos expandir o reino. Não é só receber a palavra e ficar para nós, não é? Por isso que há homens aqui que vão nos hospitais, visitam doentes, vão no presídio, não é? Como Tibi Rodrigo e outros. Por quê? Temos que expandir o reino. Não podemos fazer a coisa relaxadamente, não é? O nosso Deus está vendo nossas atitudes. Jesus disse: olha, eu conheço você, estou vendo suas obras. Você nem é frio. Você não é frio não, você não é uma pessoa que não conhece não. Você tem conhecimento. Frio aqui não tem conhecimento. Você tem conhecimento. Você sabe o que deve fazer. E você não é quente, mas você é morno. Aquela pessoa, sabe, nem é barro, nem tijolo. Aquela pessoa indecisa. Você é morno. Olha, eu não aguento não, sabe? É até um termo, é algo que acontece muito na América. Os americanos podem ver nos filmes, quando acontece alguma coisa que eles detestam, eles passam mal, não é assim? Então, Jesus está dizendo: olha, essa atitude aí, eu estou passando mal, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então é algo muito sério, é algo que Jesus olha, sabe? A pessoa às vezes está lá: pastor, ore pela minha vida, mas ela não vem à igreja. Estamos aqui agora estudando a palavra. Há pessoas que estão do outro lado do mundo que queriam estar aqui. Há pessoas que estão do outro lado do mundo, que virão aqui. Há pregadores que virão aqui, me ligaram dizendo: pastor, estaremos aí. Vem do outro lado do mundo. Você, de repente, vive aqui no estado de Pernambuco, poderia estar aqui conosco, aprendendo da palavra, buscando a Deus, adorando a Deus, um grupo de adoração. Temos cultos aqui, olha, quinta-feira, 7 horas da noite, domingo, 9 horas da manhã, certo? E tem acesso, hoje tem Uber, tem táxi, tem pop, tem tudo para você chegar ao lugar do encontro com Deus. Anote o endereço: Rua Ayrton Senna do Brasil, 230, Jardim Fragoso, Olinda. Estou falando isso que eu estou recebendo muitas mensagens aqui: pastor, esse estudo está uma bênção. 997122822 DDD 81. Predestinação. Então nós vemos aqui que Deus não fez ninguém predestinado ao inferno. Foram escolhas. Mesmo dentro do povo de Israel, sabe, muitos fizeram escolhas erradas e por isso pagaram alto preço. Há um grupo que morreu no deserto, pastor João Lima, pagou alto preço, Jamerson. Por quê? Murmuraram tanto que Deus disse: meu espírito não vai com esse povo não, porque se meu espírito for aí, vai perder a paciência e vai exterminá-los no deserto. O povo tirou a paciência do Espírito Santo, meu Deus do céu. Tiraram a paciência do homem mais manso da terra, Moisés. Você, pastor, por isso que eu tenho amigos pastores. Nós nos pastoreamos, ligamos uns para os outros, conversamos. Porque, olha, nós precisamos também ser pastoreados. Precisamos cuidar do nosso emocional. Sabe, nós enfrentamos problemas como qualquer ser humano na face da terra, não é? Então, é importante, sim, você ficar sós com Deus, buscar a Deus, desligar o celular, ficar em silêncio para ouvir o céu falar com você. Não é o universo, é o Deus que criou o universo falar com você e mudar a história da sua vida. Predestinação: o homem foi predestinado a ter comunhão com Deus, mas fez suas escolhas. Você pode fazer a sua escolha. O inimigo, de repente, Reginaldo Alves, irmãos que estão aqui, está dizendo para essa pessoa o seguinte: cometa suicídio.
que tem de gente com desejo de cometer suicídio. Por quê? Por causa da solidão, por causa da carência, sabe? A pessoa está solitária, carente. Aí o inimigo, o bichinho da goiaba, não é? O inimigo chega para a pessoa e diz: cometa suicídio, pastor João Lima. É forte, pastor Charles. Recebi essa semana já dois pedidos de oração de um irmão, né, de igreja que a gente não vai citar o nome. Ele esfaqueou-se. E é uma secretária que trabalha comigo. E ela disse: João, ora, porque o meu cunhado, não é pessoa distante, é pessoa conhecida, se esfaqueou. Uma voz pediu para ele tirar a vida. E é um homem de Deus, crente em Cristo Jesus, mas a depressão, que isso não é depressão, levou ele a se furar. Eu fui testar, brincando, furei meu dedo com agulha. Dói, viu? Imagina a pessoa se esfaquear todinho. E eu estou com um vídeo aqui, depois de passar para os irmãos, para a gente orar por essa família. A avó dele teve aqui conosco uma criança, eu acho que tem 10 para 11 anos mais ou menos. Ela numa altura, no primeiro andar, queria se jogar e com a faca na mão, para se esfaquear, dizendo que iria se matar. E o primo filmando, disse: vai, é ao vivo, eu estou filmando. Então depois eu vou passar para os irmãos ver que isso não é conto de história, isso é ficção, isso aconteceu com alguém que não conhece. Feito, nós vimos aí a semana passada, atrasada, eu estava num culto quando recebemos a notícia que uma dirigente do Círculo de Oração lá de Maranguapium tinha cometido suicídio. Então, a depressão vem, esse fato de, na nossa mente, Satanás se apoderar, entrar na mente, ele toma posse. Então, não existe super crente, não existe super-herói, não, eu venço, eu sou de Jesus Cristo. Eu sempre digo, um dos exemplos da Bíblia é Pedro. Jesus, uma vez, eu sempre bato nessa tecla, Jesus comentando, disse: o que dizem por aí que eu sou? Tem um boato por aí, eu estou sabendo que estão falando de mim. Estão dizendo que o senhor é Jeremias, o outro Elias, João Batista, ou um dos profetas. E eles, tudo bem. E tu, amigão? E vocês, o que é que dizem de mim? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, na hora disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, cheio do Espírito Santo. E Jesus saiu conversando com ele, dizendo que o Filho do Homem teria que padecer, teria que morrer, teria que sofrer por amor de muitos. A Bíblia diz que Pedro chamou Jesus à parte e disse: não faz isso contigo não, está vendo aquele povinho lá embaixo, não te merece não. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim. Mas não foi com Pedro, foi com o que estava falando na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás. Mas não era um homem que há 5 minutos atrás estava cheio do Espírito Santo? Então temos que vigiar, temos que orar e pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ser convencido, outra coisa é você ser convertido. Existem 3 tipos de classe, eu sempre digo nas igrejas. Existe o crente, aquilo que crê no que se prega, no que se fala, ou em qualquer coisa, mas ele crê que vai sair daqui do culto, vai para casa, ele crê que aprendeu em alguma coisa. Existe o evangélico, que também é um título de evangélico, para diferenciar do católico. Existe o cristão, que está lá em Marcos 8,34. Se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Nós somos cristãos, seguir a Jesus Cristo. Ele foi tentado, foi, mas ele era Jesus Cristo. Você vai ser tentado, vai. Você não é Jesus Cristo, mas você tem ele dentro de você para vencer. Pedir força a Deus, orar a ele. Feito o pastor Charles disse, temos que nos pastorear. Tem pastor que não quer conselho. Já vimos pastor no monte, em vários locais que nós vamos, quando vai pregar uma palavra: quem é tu para pregar para mim? Eu quero saber, precisamos um do outro. Nós estamos aqui porque precisamos um do outro. Precisamos aprender e precisamos da cobertura espiritual do nosso líder e de todos os irmãos. Eu sempre digo: me adote em oração, ore por mim. Eu preciso, eu careço, eu necessito das vossas orações. Então temos que orar um pelo outro, orar pela nossa família, vigiar nossos filhos, ver com quem eles andam, vamos ver quem eles assistem, quem é o líder dele, a quem ele está se espelhando. Eu já vi pai dizer que o filho dele, que o artista, como se diz, o herói do filho dele é totalmente um absurdo. Eu não vou nem dizer quem ele diz que é, a quem o filho se retrata. Então é jogador de futebol, é um político, é um líder religioso. A quem é que ele busca? A quem é o líder? É o Batman?
é o Zorro, não é? Então são vários que tem, e quando a gente vai ver, tem casos nossos, amigos nossos, que eu fico olhando assim, eu digo, já conversaste com teu filho? Há tempo de conversar, há tempo de convencer ele a se converter, não se convencer do que ele é. Então, olhar quem é as amizades dos nossos filhos, com quem é que ele está andando. Mas ele é tão bonzinho. Sim, às vezes nós dizemos para nossos filhos, eu sempre comento isso, quem não presta sempre é o filho dos outros. Eu não quero você andando com fulano, que fulano não presta. E quem é seu filho? Quando ele está só, ou ele é que lidera, ou ele é liderado por alguém. Vigiar que nossos filhos andam, o que é que eles estão comendo, o que é que eles estão aprendendo, o que é que ele está vivendo. Uma criança, pastor, vocês vão ter, eu creio que ela está nos ouvindo, 11 anos, eu creio, 9 a 11 anos, com a faca. Depois subiu no primeiro andar para suicidar, porque uma voz pedindo para se matar. Mandando matar uma criança. Então ele não escolhe o nosso amiguinho, o nosso inimigozinho, feito o pastor Charles chamou, o bichinho da goiaba, ele não escolhe idade, não escolhe cor, classe social, não escolhe sua posição financeira, ele não escolhe ninguém. O alvo dele é querer matar, roubar e destruir. O pastor Charles falou que uma criança, num braço, recém-nascida, aqui mesmo, recebemos, e a criança manifestou no braço. Aqui da pastora Jô, e o demônio foi expulso. Mas não é uma criança. Então ele não escolhe idade, não escolhe classe social, não é porque é pastor. Estava numa determinada empresa lá, onde o pastor Charles prestou serviço, e um pastor de uma denominação grande, aqui do estado, do Brasil, do mundo, ele manifestou. Brabo. Foi uma coisa que não tem explicação. Então ele não escolhe pastores, presbíteros, ele não escolhe. Não vá pensar que título vai lhe livrar dos demônios, vai lhe livrar de tentações, porque ele vai botar pratos deliciosos na sua frente, ele não vai pegar uma gambiarra, ele não vai pegar uma malamanhada para botar na sua frente, pastores. Nenhum de nós. Ele vai botar pratos bonitos, deliciosos, para que se caia. Porque se você vê um buraco grande, você não vai cair. Mas um buraco pequeno, você pode tropeçar e cair. É orar, é vigiar e orar e aprender. Está com o pensamento na mente? Procura um amigo, procura um pastor, um diácono, não importa o cargo, alguém que você confie nele para conversar. E se não tem, abre a porta do quarto, fecha, ora em secreto, e escuta, ouvir a voz de Deus, que ele vai ter um direcionamento para aquilo que você está pedindo a ele. Peça a Deus e ele vai te dar. Mas peça com sabedoria, peça. E quando vê a dificuldade, ore, busque, jejue. O povo de Deus jejuou, os animais jejuaram, e nós não passamos um dia de jejum. Sabemos que tem pessoas aqui que passam muito mais do que um dia. Mas não é a quantidade, é a forma de jejuar, é a forma de se dedicar. E para que está jejuando? Que Deus venha abençoar, e obrigado pela oportunidade, porque daqui a pouco o Reginaldo vai dizer, não a vigília, é um estudo bíblico. Pastor Charles. Muito bem, muito bem. Gente, olha, nós vamos encerrar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não é? Nós vamos encerrar. Você que está em casa aí, eu quero só ler mais 2 versículos para encerrar, dizendo que nós acreditamos que a predestinação existe, é uma realidade, certo? Mas não é uma forma incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não acreditamos nisso. Acreditamos que Deus quer a salvação de todos, mas Deus dá o direito a você de escolher se você quer Ele ou não. E para que você receba a salvação, basta crer em Jesus, entregar a vida a Ele. Agora, para se manter salvo, aí você precisa andar nos princípios estabelecidos pela poderosa palavra de Deus, tá certo? Então, vamos aqui para encerrar por hoje, Atos capítulo 7, versículo 51. Eu falei que eles tiraram a paciência do Espírito Santo, e é verdade. Atos 7, 51. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Quer dizer, a pessoa não quer ouvir, ela tem a opinião dela, pode mostrar na Bíblia, pode falar o que for. Não creio, sabe, eu acho, eu penso. Então, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Está falando daquele povo lá do deserto, na época de Moisés. Sempre resistem ao Espírito Santo. Mais uma para encerrar. Agora vamos encerrar.
Romanos 2, versículo 6. Você foi chamado por Deus, eleito. Permanecer na presença dele será uma decisão sua, sempre. Renúncia, decisão. Ah, mas eu caí, pequei, se levanta, vai em frente. Eu não tenho ninguém para conversar, faça como o pastor João Lima disse, não é? De repente você já se decepcionou muito, então fica a sós com Deus, converse com Deus. Deus vai colocar pessoas certas, amigos verdadeiros para você ter essa interação. Mas você deve então seguir em frente, porque Deus ele vai te honrar, ele vai te abençoar. O que ele quer é perdoar, ele quer levar você para o céu. Vamos lá. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. É isso que você busca? Imortalidade, vida eterna, salvação. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha, se você gostou desse estudo, hoje falamos sobre predestinação. Nós acreditamos que Deus quer salvar, mas há condições, há princípios para você se manter salvo. Se você vive na prática do pecado, você pode sim perder a sua salvação segundo a palavra de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Há grupos que vão para o céu. Os cristãos, a igreja vai para o céu. Os ímpios não vão para o céu. Não é? Então, há uma série de pessoas que vivem num estilo de vida, como diz em Apocalipse 21:8, que não vão para o céu. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, idólatras, feiticeiros, mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Você está ouvindo a Rádio Emanuel, você está assistindo através dessa live, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Deus abençoe sua vida poderosamente. Você aí no YouTube, dá um like, se inscreva no nosso canal PR Charles Rodrigues. Deus abençoe a todos poderosamente. Voltamos a qualquer momento e amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo, com o programa Heróis da Fé, das 9 ao meio-dia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu peço à produção que encerre aí, não é, essa live em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Emanuel, Deus é conosco.